né? Vi a bola solta. Opa. Deixa eu fazer aqui uma pequena chamada aqui com vocês. Hoje, 12/11, né? Nossa segunda aula. A Ana Carmen tá aí? Presente. Ana Patrícia falou comigo, tá presente. Tô aqui. Gabriel falou comigo, também tá presente. O João Marcelo, como é que tá, João Marcelo? Você está presente? Bom dia, Estou presente, professor. Tá tudo bem. Olá. Foi a Vina que falou comigo? Ouvi duas vozes aí, né? Camila, tá presente? Olá, Camila. Tá presente ou não? Vou passando, tá? Enquanto ela não responder. O Lívio está presente 2 vezes. Pois é para essa aula e para a próxima. Lívio ao quadrado aqui, né? Luan é um cidadão. Presente. Grande Luan. Rapaz, faz tempo que eu não escuto tua voz, Luan. Faz muito tempo. Acho que a última vez que eu escutei tua voz foi no 9º ano. Pedindo para ir ao banheiro. Faz tempo isso. Então, o meu amigo Luiz Carlos está ali, de câmera ligada. É isso aí, Luiz Carlos. A Luísa sempre participa. Tá tudo bem, Luísa, com você? Tudo em paz? Marcos Vinícius, o homem do pastel. Né? Eu quero ouvir sua voz. Rapaz, professor, o senhor deve estar muito feliz até hoje, né, professor? Rapaz, Iago, tô contente, sim, cara, tô contente. O último foi em 99, né? Um tempinho, né? Tô contente. Por que não? Também sou filho de Deus, né? Samuel professor, falou comigo, tá presente. Deixa eu fazer a chamada, a gente conversa. Fazer a chamada de falar conversa. Deixa eu fazer a chamada de falar conversa. Presente, professor, presente. Já é isso, doido. Presente. Professor, meu PC não tem Vanessa Ellen. Presente. E a Virna que falou comigo já, né? E eu que cheguei depois. Verdade, chegou agora. O cabelo tá todo assanhado, tá vendo? Tá mexendo no cabelo aí. Quem é que tá aqui? A Camila. Tá certo. A Irene e a Camila chegaram. Então, estamos aí presentes. O Marco não falou, não. Não vi a voz do Marcos, não. Ele tá ali. O Marcos tá ali. Escondido. Pois bem, crianças, quem faltou a aula passada, eu iniciei o estudo da química orgânica, tá? Só pra gente fazer aqui vamos recapitular rapidamente o que foi falado, tá? Eu vou espelhar aqui umas coisinhas para vocês. Inclusive, a Emília me mandou algumas coisas, né? Eu preciso que vocês façam as atividades que eu venha pedir para vocês e eu quero receber. Tá aí nesse e-mail George Químico, mas eu tô pensando em mudar, tá? Daqui, acho que no próximo mês eu vou mandar um novo e-mail, até porque esse e-mail George Químico é o meu e-mail pessoal, ele tá ficando abarrotado de coisas. E aí, complica, né? Pode eu não verificar algum e-mail mandado por algum aluno, então eu vou produzir outros, mas eu vou avisar vocês antes. Diga aí, Iago, se for alguma bobagem, eu vou tirar ponto da turma. Não é bobagem não, relaxe. É porque meu celular tá 3% aqui, talvez eu caia da aula, porque meu celular descarregou, viu? E o carregador, tá pode? E a tela aqui toda quebrada, meu amigo. Vai que eu tomo um choque e morro. Já dizia minha mãe, não usa o celular carregando. Não, mas você não precisa ficar segurando ele, não. Você bota ele lá no carregador e escora ele em algum lugar. Não precisa ficar com ele na mão, não. Tá entendendo? Não, Iago, tudo bem. Tudo bem, entendi. Se você ficar calado é porque você tá fazendo aquela coisa, aquele moreno, né? Eu entendo. Eu tô até evitando ligar a câmera aqui para não descarregar rápido. Tá certo. Tudo bem. Vamos lá. Vou espelhar aqui algumas coisinhas e vou escrever, vou rabiscar. Tá? Gabriel, tá dando certo? Já decidiu é química ou é física? Aqui já é o capítulo 2, tá? Porque o capítulo 2 ele tá relacionado aos compostos orgânicos que fala das cadeias. Porque quem faltou a primeira aula, eu vou rabiscar algumas coisinhas, falando do carbono. Eu falei da história. Né? Quando a gente fala da história do... Deixa eu botar de preto. Quando falar da história, né, da história do estudo da orgânica, o que vem a ser a química orgânica? O que vem a ser a química orgânica? É justamente o estudo dos compostos do carbono. Foi assim que a gente trabalhou.
Então, ó, é o estudo dos compostos do carbono. Então, vai estudar toda e qualquer estrutura, todo e qualquer composto que esteja relacionado ao carbono. Não é isso? Ó. Só que esses compostos orgânicos, eles são formados por estruturas que nós conhecemos também, que são os organógenos. Então, esses organógenos, eles são divididos em carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre, que nós chamamos de chomps. Então, esses compostos orgânicos, eles são derivados dos inorgânicos, que falando de história, falando lá de história, eu falei inclusive de 1888, se eu não me engano, ou foi 28, né? Acho que foi 28, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. 1828, quando o Bergman, ele fez a divisão da química inorgânica para a orgânica, né? Então, o cidadão chamado Bergman, ele fez a modificação, ele dividiu a química entre inorgânica, não é isso? E a orgânica, que é o nosso objeto de estudo. Então, ele fez essa divisão. E nessa divisão, tinha aí algumas pessoas que trabalharam direto nela, que foi justamente o cara, também nessa mesma época, 1800 e tarará, um cara chamado Berzelius. Né? O Berzelius, alguém falou no chat aí, eu não consegui ver agora, só um momentinho, tá? O Berzelius, ele inclusive, para poder desqualificar aqui a química orgânica, ele disse o seguinte, que todo e qualquer composto orgânico, ele tinha que ser proveniente de um organismo vivo. Então, ele definiu essa ideia dele, fez a definição como sendo aí a teoria da força vital, que inclusive eu pedi para o pessoal fazer uma pesquisa sobre isso, né? Teoria da força vital. Então, essa teoria diz justamente isso que eu falei, que só é orgânico, só pode ser considerado orgânico se ele vier de organismos vivos. Então, se não for vivo, não pode ser orgânico, tá? Então, tem que ser organismo vivo para poder fazer essa relação. Alguém falou aí? Não, professor, só queria dizer que, me corrigir se eu estiver errado, mas até agora a gente só viu química inorgânica, não foi? Vocês não estão vendo, não? Vocês estão conseguindo ver, não? Não, eu estou dizendo, até agora, no momento que nós estamos de estudo, nós só vimos química inorgânica, né? Sim. Mas vocês estão conseguindo visualizar isso daqui, não estão? Que eu estou postando, sim, não? Você escreve sim. Ah, sim. Professor. Então, beleza. Por enquanto, aí você só viu química inorgânica. Só para quem faltou na aula passada, na química orgânica não tem cálculo. Então, vocês vão amar. Professor, a química orgânica não tem cálculo. Até o fim do ano vai ser só cálculo. Quer dizer, sem cálculo, não tem cálculo. Não tem cálculo na química orgânica. Não tem cálculo. É só a estrutura do carbono. Professor, tá? Diga. Na aula passada, o senhor chegou a dar um assunto de química orgânica? Sim, esse daqui que eu tô rabiscando foi o que eu falei. Eu escrevi, a aula tá no sala de aula, Livre. Dá uma olhadinha nela, dá uma olhadinha no sala de aula, botei lá. Tá bom? Aí só pra gente fazer o resumo do que eu falei, para poder prosseguir. Então, ó, Bergman, Berzelius, aí bem aqui, ó, vou até botar no asterisco, bem aqui esse cara chamado Wohler, um alemão, não é que eu falei alemão, fico logo, falei alemão, eu fico logo nervoso, viu, o Samuel, falou em alemão, fico nervoso. Então, o Wohler, foi o que ele fez. Não, professor, entendi. Cuidado. Pois não é? O Wohler, ele derrubou a teoria da força vital. Ele derrubou essa teoria aí. Como? Ele fez uma reação, ele pegou uma reação inorgânica, que eu fiz até no quadro a reação, que ela é isso daqui, ó. Ele sintetizou a ureia. Isso. Justamente. Ele pegou aqui, ó, a ureia e sintetizou através de um mineral, né, de compostos inorgânicos, de compostos inanimados, né, ó, que não tinha vida. Então, ele derrubou essa teoria aqui, ó, e a partir dessa derrubada, surgiu aí o estudo do carbono, com esse cara aqui, ó, o Kekulé. O Kekulé, ele fez postulados. O que é isso, professor? Ele representou o carbono de 3 maneiras. Ele disse aqui que o carbono é tetravalente. O que é isso? O que é dizer tetravalente? Que ele é capaz de fazer 4 ligações.
Então, ele tem 4 ligações para fazer. Então, nessas 4 ligações, ele pode, né, relacionar com outros carbonos, né? Por isso que o carbono é uma estrutura perfeita, porque ele pode fazer ligações com outros carbonos tranquilamente, produzindo cadeia, que é justamente aí, crianças, o segundo postulado dele, né? O segundo postulado dele diz o seguinte, que o carbono é capaz de produzir cadeias, né? Ó, então, ele pode produzir cadeias. Então, essas cadeias, elas podem ser com o próprio carbono, não é isso? Ou pode ser o próprio carbono ou os organógenos que eu acabei de colocar para vocês ali, lá em cima, né? Ou pode ser com os organógenos produzindo novas estruturas. E no terceiro postulado dele, ele falou o seguinte, que a tetravalência são equivalentes. Tetravalência, equivalentes. O que é isso? Que elas são iguais, né? Ó, as 4 ligações que o carbono é capaz de fazer são totalmente iguais. Então, nós temos aqui, inclusive, a maneira de representar essas valências. Nós temos essa daqui, ó, que é a chamada tetraédrica. Nós temos essa daqui, ó, que é a chamada trigonal plana. Nós temos essas duas que são de geometria linear, né? Ó. Então, aqui, ó, representando diretamente, aqui a representação diretamente das 4 ligações que o carbono é capaz de fazer. Então, tudo isso eu falei na aula passada, né? Falei de algumas propriedades do carbono, como é que esses carbonos são classificados, né? Quanto à quantidade, a gente pode ter carbonos considerados primários, né? O carbono primário, o que é um carbono primário? É aquele carbono que é ligado apenas a um carbono, olha a estrutura aqui, ó. Tá vendo? Tem uma ligaçãozinha aqui, ó. Então, esse carbono aqui, por exemplo, ele é primário. Por quê? Porque ele está ligado apenas a um carbono. Quando é que eu digo que um carbono é secundário? Quando é que eu digo? Né? Secundário é porque ele vai estar ligado a quantos carbonos? Quando ele se liga a 2 carbonos, quando ele está fazendo isso, ó. Né? Está ligado aqui a 2 carbonos, ó. Então, se ele se ligou a 2 carbonos, é secundário. E terciário, quando se liga a 3. Eu vou colocar mais para cá, porque eu fiquei sem espaço. Mas um carbono terciário, ele vai estar ligado a 3 carbonos, vai estar aqui, ó. Dos 3 lados dele aqui, ó, são carbonos. Então, esse carbono aqui, ó, por estar ligado a 3, é terciário. E, obviamente, que o quaternário vai estar ligado a 4. Vai ter mais uma valência aqui para o carbono se ligar, não é? Então, fecharia aí as 4 valências que o carbono tem. Então, nós vimos aí as possibilidades de ligação, tá? Vimos aí essa possibilidade. Essas ligações, elas têm interações. Que interações são essas? São interações que vocês devem ter visto isso com o dos anjos no ano passado, né? Interação direta, né? Ligações iônicas, ligações covalentes, onde essas interações, elas são chamadas de sigma e pi. Então, o que é um sigma e o que é uma ligação pi? Ora, as ligações sigma, a interação sigma, é uma interação frontal. Ela é representada por essa bolinha aqui e um tracinho, tá vendo? Ó? Então, a ligação frontal, ligação simples. Então, quando você observa o carbono, que está fazendo ligação simples com qualquer outro elemento, ou mesmo com carbonos ou os organógenos, nós temos uma interação existente lá de ligação sigma, uma ligação forte, uma ligação frontal. Ela está associada a orbitais S. Orbitais S, o que é isso, professor? Vocês não lembram de orbitais S? Sem pão da fome. Lembram disso, não? Lembra não, ô Marcos? No sem pão da fome, SPDF, vocês não lembram disso, não? Então, isso é a relação dos orbitais. Então, ligações simples, crianças, nós temos a interação do tipo sigma. Na ligação dupla ou tripla, ela fica diferente. Na dupla, eu vou ter uma sigma e uma ligação pi. Onde essa ligação pi, ela é fraca. Por que ela é fraca? Porque é uma ligação no orbital P. Então, se é no orbital P, ela é paralela. É uma ligação paralela. Então, toda vez que vocês se depararem com ligações simples, eu vou pedir isso para vocês em prova. Quantos sigmas e quantos pis existem no composto? Vocês vão ter que visualizar. Por que eu estou dizendo visualizar? Porque as moléculas, às vezes, não mostram as ligações. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu não estou vendo as ligações, eu estou vendo os elementos que estão formando aqui uma condensação. Mas ela existe uma ligação.
nela, né? Tem uma presença de uma ligação aí natural. Então, nesse caso especificamente, a gente precisa dizer quais as interações existentes nessas ligações. Então, viu a molécula, você vai dizer se ela tem sigmas ou se tem pi. Na tripla ligação, ó, aqui em cima é uma ligação pi. Aqui embaixo também é uma ligação pi. E aqui no meio é uma sigma. Então, na tripla ligação, deixa eu só concluir, tá? Na tripla ligação, nós temos 2π e nós temos um sigma para poder fazer a relação. Diga. No caso que tiver só a sigla do elemento. Samuel, vai tá. Repete, Vina, por favor. No caso que tiver só a sigla, só o nome do elemento mesmo, assim, na sigla, como é que a gente vai fazer a ligação? Não, aí se tiver só o elemento, tipo só o carbono, só o oxigênio, só o hidrogênio, aí não tem como fazer, tá? Você só pode fazer a relação com a ligação acontecendo, tá? Tipo assim, vou voltar lá pro slide. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou aproveitar aqui essa questão, é a página 28 do livro, tá? Eu liguei a pesquisa da teoria da força vital agora. Certo. Oi, fala. Volta lá naquela pra me tirar o print pra me copiar mais tarde. Deixa eu só mudar de cor bem aqui pra poder mostrar o que a Vina me perguntou. Professor, você passou a atividade? Passei a pesquisa da teoria da força vital. Pronto. Pesquisa da teoria da força vital. Então, Vina, veja só. Se eu tenho só o carbono, eu não tenho como dizer que interação vai ter aqui. Agora, se o carbono se liga a outro carbono, e esse outro carbono aqui, ó, ele se liga a hidrogênios, porque precisa estabilizar, né? Então, eu coloquei hidrogênio aqui, ó, para poder fechar as 4 ligações. Bora ver se fechou as 4 ligações? Bora ver? Vamos voltar pro vermelho agora, ó. 1, 2, 3, outra ligação aqui, ó, 4, né? Do mesmo jeito que acontece aqui. 1, 2, 3, outra ligação aqui, ó, 4. Então, você não pode esquecer nunca, o carbono só faz 4 ligações. Então, aqui, eu consigo dizer quantos sigmas tem. Porque eu só estou vendo o quê? Ligações simples. Eu não estou vendo ligações duplas. Então, se vocês quiserem anotar, anotem aí, ó. Anote do ladinho aí, ó. Ligação simples. Ligação simples. Interação, qual é? A interação das ligações simples. Bota assim, ó. Interação. A interação é sigma. Interação sigma, que tem a simbologiazinha dessa laranjinha aqui, ó. Ligações dupla. A ligação dupla, a interação vai ser o quê? Vai ser um sigma. Vai ser um sigma e uma pi. É um sigma e uma pi. Olhou para a dupla, já sabe. Olha, tem um sigma e tem uma pi. Né? Tem um sigma e tem uma pi. Olhou para a tripla. Olhou para a ligação tripla. Aí você já sabe. Aqui vai ter interação do tipo 2π. Mostrei para vocês o pi lá, né? E um sigma. Lembrando que o sigma é no meio, tá? É a frontal, tá aqui no meio, ó. A relação de π, se eu pegasse bem aqui, eu vou aproveitar essa mesma, eu vou botar o orbital P bem aqui, ó. Óbvio que aqui é uma ligação dupla agora, né? A relação de π é isso daqui, ó. Onde a interação dos orbitais P é lateral, não é frontal como a sigma. Por isso que ela é fraca, por isso que ela é considerada fraca, né? Então aqui é lateral, tá? Então ela tá assim, ó, paralela um ao outro, orbital P. Então eles fazem aqui a troca de elétrons π, mas é enfraquecido. Então o rompimento de uma dupla e de uma tripla ligação é mais fácil de acontecer do que de uma ligação simples. Tudo bem? Olhando bem essa questão, é a questão da página 28. Olhando para ela, ó, ele pergunta aqui, ó, quantos sigmas e quantos pis existem nessa molécula? Você tem que observar o seguinte, tem gente que vai se confundir e não vai querer contar os sigmas e pis aqui, ó, com esse oxigênio. Pode contar. Isso daqui é uma ligação com o carbono, tá vendo? Então, se aqui é uma ligação dupla, aqui o que é que eu tenho, gente? Eu tenho um pi e eu tenho um sigma. Conta. Conta sim, não é só entre carbonos, não. Eles fazem parte da estabilização do carbono.
Se você for ver aí, ó, o carbono está fazendo duas ligações com o oxigênio. Faz uma com outro carbono e uma com esse outro oxigênio. Então, você tem que contar as interações, as forças, as ligações existentes, independentemente de ser ligação apenas entre carbonos. É isso que vocês observam. É isso que eu quero que vocês observem. Tá? Então, ó, na ligação dupla, eu vi que é dupla, tem o quê? Tem um sigma e tem um pi. Então, coloquei lá, ó. Coloquei o sigma, coloquei o pi. Mesmo jeito aqui, ó, carbono e hidrogênio. Sigma, aqui também é sigma, ligação simples, ó, tá vendo, ó? Aqui eu vou colocar logo um sigma. Na dupla, eu tenho quem na dupla? Eu tenho quem? Me digam aí. Quais as interações que eu tenho na dupla? Sigma e um pi. Sigma e um pi. Então, eu vou lá e coloco. Um sigma e tem um pi. Aqui também, ó, tá vendo a ligação simples aqui, ó. Sigma. Bem que eu já coloquei, aqui também é simples, ó. Sigma e bem que também é simples. Então, vamos contar. Vamos contar aqui. Quantos sigma nós temos aí? Quantos sigmas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sigmas. Nós temos 8 sigmas. Quantos pi? Nós temos 2. Temos 2 pi. Não é isso? Ó? Então, nós temos duas interações no tipo pi. E vai ser mais ou menos assim que eu vou perguntar para vocês em prova. Oi? Mas na prova vai estar, assim, o esqueminha das ligações? Ou vai estar o esquema, e foi boa a tua pergunta, que eu vou mostrar para vocês como é que é representado as fórmulas químicas aí na orgânica. Foi muito bom a tua pergunta, filho. Deixa eu apagar bem aqui, ó, vou apagar essa estrutura, tá? Para poder mostrar como é que são representadas as moléculas na orgânica. Deixa eu apagar bem aqui. Ó, nós temos a fórmula estrutural, plana, né, que é justamente essa que eu fiz. Nós temos a forma molecular e nós temos a forma de bastão. Como assim, professor? A forma de bastão, ela omite a participação do carbono, dos hidrogênios, enfim, né? Ela vai omitir, você só vai ver traços que indicam o tipo de ligação. Deixa eu colocar aqui, ó. Se eu colocar desse jeito, ó. CH3, CH2, CH2, CH3. Isso aqui que eu coloquei é chamada de fórmula molecular. Não é? A forma molecular de um composto orgânico. Eu posso fazer essa mesma representação assim, ó. Só que de maneira agora onde eu vou representar as ligações, Virna. Eu vou representar as ligações. Eu vou colocar os 4 carbonos que tem, mas agora eu vou mostrar as ligações, né, que fica até mais fácil para eu poder definir quantos sigmas e quantos pis eu tenho na molécula. Então, eu vou preencher com os hidrogênios. Não é isso? Ó, preencho hidrogênio aqui, hidrogênio, ó, estou preenchendo, né? Estou fazendo preenchimento. Hidrogênio, 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 enfim. Né? Preenchi e fechei a quantidade que eu tenho lá. Essa daqui que eu fiz, né? Mostrando a estrutura, ela é chamada de fórmula estrutural, tá? Forma estrutural. Mas para fazer, vai ser sempre nessa lógica? Não, Vina, veja só. Depende da questão. A questão pode colocar na forma molecular e perguntar quantos sigmas e quantos pi. Ela pode colocar na forma estrutural e fazer essa mesma pergunta. Ou ela pode colocar nessa fórmula aqui, Vina, que eu vou mostrar para você, ó. Assim, ó. Desse jeito só. E pedir que você diga quantos sigmas e quantos pi tem aí. Desse jeitinho. Ó. Cada pontinho que eu vou fazer bem aqui, ó, é um carbono. Aqui é carbono. Aqui é carbono. Aqui é carbono e aqui é carbono. Essa fórmulazinha aqui, ó, é chamada fórmula de bastão. E, inclusive, é dessa maneira, vou botar até um asterisco nela, é dessa maneira que o Enem cobra da gente. Ah, professor, mas eu não estou vendo carbono, não estou vendo hidrogênio, como é que eu vou ver isso daí? É simples, lembra sempre que o carbono faz quantas ligações? 4, né? Então, que se cada pontinho aqui é um carbono, esse carbono está fazendo já uma ligação com esse outro aqui, tá vendo? Ó? Então, quer dizer que ele faz 3 com os hidrogênios. Então, vou colocar um hidrogênio aqui, um aqui e um aqui. Aí, ó, esse carbono, ele é secundário. Por quê? Porque ele está ligado a esse carbono e a esse outro. Então, já tem 2, ó. 1, 2. Para ficar com 4, falta 2. Então, boto 2 hidrogênios, ó. Se você for observar, Vina e amigos,
Olha as quantidades aqui, ó. Tá vendo, ó? Lá na molecular já tem. Então, aqui também são 2, ó. São 2 hidrogênios. E aqui, por último, 3 para formar a estabilização desse carbono. Nas pontas é 3 e nesses pontinhos do meio é 2. Nas pontas sempre 3. Tá? A não ser que você visualize isso aqui, ó. Uma dupla ligação. Aí você não vai poder botar 3, porque o carbono só faz 5 ligações. Se você bota 3, aqui fica, aliás, 4. Se você bota 3, vai ficar 5. Porque está dizendo que esse carbono está fazendo 2 ligações com esse. E não é verdade. Tá? Aí eu tenho que tirar o hidrogênio para isso acontecer. Tudo bem? Então, são as 3 maneiras que nós encontramos aí da representação do carbono. Tá ok, crianças? Representação do carbono. Então, sim. Se o senhor perguntar na prova, quando o senhor perguntar, por exemplo, o senhor vai dar o esquema pra gente falar quantos sigmas e quantos pi tem, né? Justamente, vou dar o esquema, tá? Mas tipo pode ser qualquer forma, a forma estrutural, a de bastão. Qualquer forma, pode ser qualquer forma. Ou posso até pedir para que você pegue a forma molecular e transforme na estrutural e depois diga quantos sigmas e quantos pi. Posso fazer isso, não tem problema. Muito mais para que você tenha entendimento e que você não se perca quando você se deparar com isso daqui no Enem. Tá? Porque, querendo ou não, química orgânica é o que realmente cai no Enem. Ok? Olha essa daí. Olha aí, Vina. Ainda é da página 28, tá? Peguei só umas mais capciosas. Ele quer saber o número de ligações pi presentes na estrutura do miceno. Eu quero só as pi. Quantos pi nós temos aí? Quantos pi? Me diga. Eu não quero nem a sigma, eu quero só as pi. Tem quanto? 2? 3. Tem 3, né? Aqui, ó. Ó a dupla aqui. Onde tiver dupla, eu tenho pi. Onde tiver dupla, eu tenho pi. Onde tiver dupla, professor, eu tenho pi. Oi. Eu não tô achando. Eu tenho um livro explicando essa base aí entre pi e sigma. Eu não tô achando que eu tô procurando aqui, só que eu não tô achando. Mas tá aqui no Você tá procurando no livro, é? Aham. Mas tá aqui fica... no meu... Ela fica no complemento, o Gabriel. Tem uma parte de complemento, que inclusive fala de hibridização, que eu vou falar para vocês agora. Ela fica lá no complemento, dá uma olhadinha nela. Procura complementos, que ele tem uns conteúdos que ele não fala. Ele mostra um bocado de orbital que não tem nada a ver com o que a gente vai estudar. Tá? Ele mostra um bocado de balãozinhos, se você observar, tem um monte de balãozinhos que apresentam os orbitais. Mas aqui, essa parte aí de sigma e pi, ela deve estar no complemento. Tudo bem? Professor, o senhor pode voltar lá naquela página do slide que o senhor desenhou a fórmula bastão. Volto sim. Deixa eu só apagar bem que é essa dupla, porque senão você vai se confundir. Que eu fiz aqui, ó, essa dupla aqui, ó. E vou ajeitar o hidrogênio de novo. Pronto, posso prosseguir? Eu quero falar de hibridização para vocês. Eu tenho outro espaço, mas a hibridização, aqui eu vi que eu tenho 3 pi. Só pedir pi, não precisa calcular os sigma, né? Mas se vocês quiserem, vocês vão olhar o sigma aonde? Lembrando que também na dupla nós temos sigma, não pode esquecer disso não, tá? Que na hora da contagem em prova, você esquece que aqui tem sigma e deixa de contar, né? Então, muito cuidado com isso. Então, quando a gente fala dessas interações, Gabriel, que você perguntou, a gente fala disso daqui, ó. Essas forças, elas têm a ver com hibridização. O que é isso, professor? É a relação dos elétrons no carbono 6. Né? Então, hibridização do carbono. O que vem a ser isso, professor? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona essa hibridização. Deixa eu mudar de cor, que o vermelho fica muito... Deixa eu botar aqui de preto. Então, o carbono 6, né, ó, que é o carbono que nós conhecemos, eu vou fazer a relação aqui com ele. Eu vou distribuir ele, esses 6 elétrons, nos orbitais, né? Então, bora como é que a gente faz aqui, ó. Um S2, né, não? 2S2,
2p2, né não? Porque são 6 elétrons, ó. 2, 4, 6, né não? Eu vou fazer agora aqui, ó, eu vou distribuir os elétrons existentes. Mas antes disso, eu vou fazer uma observação, que eu acredito que o dos Anjos deve ter falado isso para vocês, no ano passado, quando ele falou da chamada regra de Hund. Quem lembra a regra de Hund? A regra de Hund diz o seguinte, ó. O orbital, né? O orbital só é considerado estável, só pode estar estável, se ele for totalmente preenchido, ou semi-preenchido. Não esquece disso. Deixa eu relembrar outra coisa para vocês. O orbital S, que é o simpão da fome, né? O S, tem o P, tem o D são 5 caixinhas, né? O D são 5 caixinhas. E tem o F, né? Tem o F que são 7 caixinhas. Cada caixinha dessa, ela suporta 2 elétrons. Então, se esse daqui tem 3, o P, por exemplo, ele suporta quantos elétrons? 6, né não? Se cada caixinha suporta 2 elétrons, aqui 2 é o máximo que ela suporta, aqui 10 e aqui 14. Por isso que nós temos aquele negócio de S2, P6, D10 e F14, quando vai distribuir. Vocês lembram disso? Então, voltando para cá. Eu olhando para esse carbono, ele vai estar estável? Vamos ver se está. Eu olho lá na camada de valência. A camada de valência aqui é a camada final. Ó. Vou colocar aqui os quadrinhos para representar essa distribuição. Professor, tem que fazer isso lá na prova? Não. Eu vou só mostrar o tipo de hibridização que é a S, ou que é o sigma, né? Ó, que é o sigma e que é pi. Eu vou mostrar para vocês. Vou pegar os elétrons e vou botar nas caixinhas, ó. Aqui é um para cima, um para baixo. Vocês lembram do Duzan falando isso? Um para cima e um para baixo. Vou colocar de vermelho para diferenciar bem aqui, ó. Vou diferenciar bem aqui, ó. Vou colocar um elétron aqui e o outro aqui. O que é que vocês notam? Que ficou uma caixinha aqui vazia. Seguindo a regra de Hund, eles têm que estar 100%, né, totalmente fechado, ou semi. Então, se eu tenho a capacidade para 6 elétrons no orbital P, quanto é que ele vai estar semi-preenchido? Quanto é, crianças? Hein? Quantos elétrons ele para ficar preenchido, semi-preenchido? Faltam mais um, né? 3. Né não? Então, o que é que vai acontecer? Esse, se ele ficasse assim, ele era altamente instável. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que promover um elétron desse orbital S mais próximo. Vamos promover, porque aqui é o PX, aqui é o PY e aqui é o PZ. Tá? Então, a gente vai fazer a promoção. Esse elétron aqui, ó, esse elétron, ele vai migrar para esse orbital vazio. Ele vai migrar para lá. Então, nessa migração, vai haver a formação do que nós chamamos de híbrido. Por isso que o nome é hibridização. Nós vamos pegar o orbital S, e vamos juntar com os orbitais P. Vamos pegar o S aqui, ó. Porque não foi um elétron para lá, então nós vamos pegar o orbital S e vamos juntar com os orbitais P. Então, agora eu só tenho aqui, ó, um S, porque esse daqui foi embora, né, ó. Esse daqui foi embora para lá, ó. Então, eu tenho o S, ó, vou até colocar o S aqui embaixo. Eu tenho o PX, eu tenho o PY e eu tenho o PZ. Todos estão preenchidos, né? Então, ó, vou colocar de vermelho para não confundir a cabecinha de vocês. Então, ó, um elétron aqui, outro aqui, vou voltar o preto, porque esse preto que eu estou voltando a cor agora, de onde era? Era do S. Então, foi necessário fazer essa promoção para que ele se estabilizasse e seguisse a regra de Hund. Agora eu pergunto para vocês, qual a hibridização desse carbono? Qual a hibridização? Ó, vamos contar aqui, ó. S, tá vendo, ó? P. Quantos P eu tenho aqui, gente? Quantos P? Me digam. Eu quero ouvir. Quantos P? Quantos P? 3P. 3P. Então, a hibridização desse carbono, que é justamente a de ligações simples, ele é SP3.
3. Então, toda vez que nós indicarmos a hibridização do carbono, né, do carbono com ligações simples, olha aí, ó, carbono com ligações simples, ele terá interação do tipo o quê? Sigma. Pois a sua hibridização é sp3. Aí o Samuel tá assim, eita, eu tenho que fazer isso bem daí na prova? Não, Samuel, não preciso fazer isso não. Olhou para o carbono, olha bem para cá para esse carbono, Samuel, ó. Olha bem para cá para esse carbono. Quais são as ligações que eu tenho dele aqui, ó? Ligação simples, ligação simples, ligação simples e ligação simples. Se eu perguntasse qual é a hibridização desse carbono, Samuel, aí você ia lembrar, olha, ele só está fazendo ligações simples, então ele é o quê? sp3. A hibridização dele é de sp3. Quando você olha para a dupla, olhou para o carbono, ó, olhou para o carbono, onde eu tenho ligação dupla, a hibridização vai mudar. Ela muda para quê, professor? Ela muda para... Ixi, Maria, não tá arriscando, não. Vou botar para cá. Risca, rapaz. Foi que eu... É por causa do chama na pressão aqui. Chama na pressão, vem aqui. Ó, vou botar aqui, ó. Pronto, agora a gente tá arriscando. Então, ele vai ser sp2. Toda vez, Samuel e crianças, que o carbono estiver fazendo aquela interação que eu conheço de sigma e pi, que é dupla, é sp2. Ah, professor, e quando tiver uma tripla? E quando tiver uma tripla, professor? Como é que eu vou relacionar esse carbono? Eu acho que seria sp3, né, não? Não, ele é o sp. Ah, tá. Ele é diferente. Quando tem 3 é só sp, quando tem 3. Isso, ó. Professor. Tripla, ligação, ó. Ligação tripla no carbono, sp. Isso. Ligação dupla no carbono, dupla. Ligação dupla é o quê? sp2. E ligação simples é o quê? sp3. Então, você vai fazer a relação desse jeito para poder indicar a hibridização. Se quiser tirar uma fotinha, tira rapidão aí que eu vou passar. Vou escrever mais algumas coisinhas para vocês falando disso daqui, que agora eu vou falar da geometria, né? Vou falar da geometria, da interação e do tipo de ligação das valências do carbono, tá? Tiraram aí? Lembrando que isso daqui vai estar na sala de aula, tá? Do mesmo jeitinho que está aqui, não vai pagar nada, tá? Vai estar na sala de aula. Oi. Então, ligação simples no carbono é sp3, a dupla sp3. sp2 e na tripla sp. Simples assim. No carbono, como você falou. No carbono. Fala, Gabriel. Tô passando, hein? Ali só para fazer uma ilustração, né? Concluir o que a Vina falou aqui, ó. Carbono com ligação o quê? Simples, né? A ligação simples, eu vou colocar assim, né? Aqui carbono com ligação dupla e aqui carbono com ligação tripla. Sabendo disso, você não perde nenhuma questão. Porque eu vou fazer a relação agora do carbono com estrutura, ó. Vou colocar aqui a parte estrutural. Vou abreviar, tá? Parte estrutural. Vou colocar aqui o tipo de interação com a ligação. Botar assim, ó, ligação. Vou colocar aqui o ângulo que ele vai formar nessas ligações do carbono. E vou colocar aqui a hibridização. Vou colocar a hibridização. Então, quando eu tenho uma estrutura aqui, quando eu tenho uma estrutura de carbono assim, ó. Ah, faltou geometria, né? Desculpa, faltou geometria. Quando eu tenho a hibridização assim, nós vamos ter aqui interações do tipo sigma. Por quê? Porque eu só tenho ligação simples, né? Ó. Não tem interação do tipo sigma, só tenho ligações simples. Deixa eu abreviar hibridização, que é, né? Que eu vou precisar do espaço aqui, ó. Eu vou abreviar bem aqui, ó, hibridização. Pronto. Agora eu consigo colocar a geometria. Então, aqui, ó, geometria. Geometria aqui. Então, ó, se a ligação é simples, ó, só tô vendo simples aqui, ó. Então, o tipo de ligação, a interação é o tipo o quê? Sigma. O ângulo dessa estrutura, gente, o ângulo, a pessoa tem que saber? Tem. Isso daí vocês têm que saber.
O ângulo dessa estrutura que vocês estão vendo aqui é de 109 graus e 28. Eita, professor, tem que aprender? Tem, isso daí vocês têm que aprender, tá? A hibridização aqui, porque só tem ligações simples, é o quê? É SP3. E qual é a geometria aqui, professor? É a geometria tetraédrica. Tetraédrica. O ângulo do carbono vai ser sempre esse? 109 graus e 28. Esse ângulo é aqui, ó. É dessas ligações, tá? Ó. Ok, ó. Nos ligantes aqui, ó. Tá? Esse ângulo aqui. Tudo então bem? É constante, né? Sempre 109. Sempre. Se você viu que o carbono está formando ligações simples, esse ângulo aí. A interação entre as ligações é sigma. A hibridização é sp3. E a geometria tetraédrica. Salvou isso daí, gravou, você não erra uma questão. Não erra uma questão. Vamos ver essa outra estrutura, ó. Carbono com a ligação dupla aqui, ó. E aqui ligação simples, né? Então, veja. Aqui a interação é de carbono com dupla. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter a interação aqui, um sigma, né? E vou ter um pi. Um sigma, um pi. Esse ângulo aqui que nós estamos vendo, ó, é dessa dupla para cá, ó. Ele forma um ângulo aqui, ó, de 120 graus. 120 graus. E por ser uma ligação dupla, nós teremos aí uma hibridização de sp2. Mas qual vai ser a geometria dessa estrutura? A geometria é trigonal plana. Trigonal plana. Professor, tem que saber disso? Tem. Porque isso daqui é lá do 9º ano, geometria molecular, é lá do 9º ano. Outra coisa, outra informação. Essa daqui, ó. Depois eu vou fazer uma ressalva dela, tá? Ei, professor. Oi, diga lá. Tô pensando aqui. No 9º ano, os alunos fizeram o senhor sofrer, uma hora ele já saiu. O senhor tá descontando em nós. Isso é paia, viu? A maioria já saiu, é? Não, pai, tô descontando em vocês, não. Isso daqui é... Marcos, você vai ver, ó. Daqui um dia você vai dizer, professor, eu realmente mordi minha língua. A química orgânica é show de bola. Nessa molécula aqui, veja só. Ó, olha para essa molécula. Eu tenho uma ligação simples aqui, não tenho do lado? Vocês estão vendo? Uma ligação simples. Quando eu tenho ligação simples, eu tenho que tipo de interação? É sigma ou é pi? Quando é simples? É sigma ou pi? É sigma. Então, nessa molécula, nós temos quantas sigmas? Nós temos 2, não temos? Lembra que eu falei para vocês que na tripla é 1 sigma e 2 pi? Então, aqui, ó, nós temos 2 sigmas. Eu vou mostrar para vocês já já. E nós vamos ter 2 pi. O ângulo aqui, ó, o ângulo reto, é de 180 graus. E por ter uma interação do tipo tripla, nós temos aqui uma hibridização qual? SP. Obviamente que... Professor. Oi. Quando tem uma ligação tripla, é 2 sigmas e é 2 pi e 1 sigma, né? Sim. E quando tem uma ligação simples, é 1 sigma. E aí tem uma simples e uma tripla. Eu pensei que tinha que juntar os dois. Tipo, não, porque você tem que lembrar sempre que o carbono faz 4 ligações. Então, essa outra ligação é a parte. Você tem que sempre lembrar disso. Então, porque quando você vai contar... É uma coisa, Vini, eu perguntar para você qual é a hibridização. Você vai dizer para mim só que é SP, porque você está vendo uma tripla. Você não precisa estar contando pi e sigmas. Mas quando você se depara com essa situação e essa outra, eu vou colocar agora, ó, a geometria aqui é linear. Linear, tá? Ó. Vou botar aqui, ó. Geometria linear. Mas você pode se deparar com essa outra aqui, Vina, que também é uma valência do carbono, ó. Aí você tá vendo dupla. Que dupla vai dar o quê, gente? Hibridização. Dupla dá o quê? SP2. E aí é onde você tem que ter cuidado. Porque aí você tem 2 duplas. Você tem um carbono fazendo 2 duplas. E aí você tem que arremeter sempre aqui, ó. As ligações. Como assim, professor? Ora, na dupla, eu tenho quantos sigmas? Eu tenho um sigma, não tenho? Eu tenho um sigma. E quantos pi? Também tenho um pi. Não é verdade? Mas são 2 duplas. Então, eu vou colocar um sigma aqui.
e outro π. Não está igualando esse daqui, não, ó. 2 sigmas e 2 π. Não está igualando, não? Igualou esse daqui, não foi, não, ó? As mesmas quantidades. E o ângulo aqui, ó, o ângulo é um ângulo reto. É um ângulo de 180 graus. Consequentemente, quando você se depara com essa situação, você não pode fazer o que a Virna diz. SP2. Aqui tem que ser o quê? SP. E aqui é linear a geometria, tá? Geometria linear. Então, muito cuidado, crianças. Muito cuidado. Não vão com muita sede ao pote. Analise a estrutura, principalmente vinculada aí às interações do tipo sigma e π. Você tem que fazer essa análise, tá ok? E esses ângulos vão ser constantes, dependendo de qual tipo de ligação, né? Constantes. Ângulos constantes, sempre. Então, essa dupla é... Fala, Gabriel. Essa dupla é como se fosse 2 menos 2. Aí vai ficar o mesmo cálculo final. Por aí, mesmo cálculo final. É como se eu estivesse excluindo uma dupla da outra. Né? Por exemplo, se tivesse só uma ligação ali, não estabilizaria o carbono, estabilizaria? O carbono faz 4 ligações, então seria 2 aqui, ó, e 1 aqui, né, não? Então não ia estabilizar o carbono, seria 3 ligações, então precisaria de outra ligação. Então, essa outra ligação que surge, ela dá a possibilidade de aparecer um sigma, por isso que eu tenho um sigma e um π. Na dupla é sigma e π. Então, eu não posso dizer com essa dupla, ele tem a habilitação SP2, é SP. Contem as quantidades de sigmas e π, caso você tenha dúvida. Caso você olhou para a molécula e ficou com dúvida, contem. Então, se você produz 2 sigmas e 2 π, já está ligado. Opa, aqui está me arremetendo, inclusive vai dar um ângulo reto. Se deu um ângulo reto de 180, já é outro fator. Por isso que é importante a gente saber o ângulo e saber a geometria. Porque aí você não vai se confundir entre trigonal plano, entre tetraédrico e linear. Nós já trabalhamos com essas 3. Na orgânica, só com essas 3. Tudo bem? Nesse capítulo, diga lá. A ligação, então, só descobrindo a ligação, nós podemos dizer o ângulo, o híbrido e o grau, né? Justamente. Deixa eu mostrar bem aqui, Marcos, para mostrar para você como é que funciona. Eu vou apagar só uma coisinha aqui. Estou mostrando a estrutura molecular. Vou apagar bem aqui, por exemplo. Bem aqui só. Nessa parte aqui. Só para mostrar para vocês. Pronto. Se eu quisesse saber, quisesse perguntar para vocês o ângulo desses 2 carbonos aqui, ó. Desse carbono 1 e desse carbono 2. Quero que vocês me digam o ângulo de hibridização. O que é que você ia olhar? Você ia olhar para esse carbono aqui e ia dizer para ele assim, ia olhar para ele e ia ver que só tem ligação simples, né, ó. Tá vendo, ó? Só ligação simples aqui, ó. Se eu só tenho só ligações simples, Marcos, qual é a hibridização dele? SP3, não é não? SP3. Então, esse cara aqui, esse 1 é SP3, né, ó. Esse 2 aqui, ó, embora esteja ligado a outro carbono, mas esse 2, o ângulo aqui, quanto é, Marcos? É SP3, 109 graus, né, 109 graus e 28. Esse outro aqui, ó, que esse carbono 2, eu tenho essa dupla ligação, veja que ela tá assim, ó, né, e aqui tem umas perninhas assim, né, ó, abertas. Tá formando um ângulo aqui, Marcos, de 120 graus. Aqui, ó, é 120 graus. Então, se tem um ângulo de 120 graus, qual é aqui a geometria desse cara? Qual é? Qual é a geometria? Trigonal plana. E qual seria a hibridização? SP2. Por que eu tô vendo uma dupla aqui, ó? Professor, dessa então, maneira você... Fala, na Vina. prova, o senhor pode pedir, por exemplo, dar uma ligação, né? E perguntar qual a hibridização, qual o ângulo, qual Isso, primeira questão da prova. Ai, meu Deus. Primeira questão da prova, essa daí. Galera, eu vou parar aqui, tá? Para não encher demais a cabeça de vocês. Leiam o capítulo 2. Vejam a questão das classificações das cadeias. Vou falar da cadeia.
cadeia aberta, cadeia fechada, ramificada, saturada, aromática ou não. Então, leiam isso daí e façam as questões vinculadas da página 28. Eu só fiz 2. Façam as outras. Treinem, descoberta de ligações sigma-pi. Treinem. Tá bom? Tudo bem? Combinado? Combinado. Lívio, Tá bom. esse material eu tô colocando hoje no sala de aula, com a aula gravada, ok? Então, a outra aula também está lá. A outra aula eu escrevi no quadro. Quem assistiu, eu estava aqui no quadro. Como eu fiquei um pouco mais moderno, agora eu tô sentado, né? Tô de boas. E fico só aqui na mesinha, ó. Oh, beleza. Só faltou o pastel do Marcos, que não chega nunca, né? Não chega nunca. Então, gente, até a próxima. Não acumulem a química orgânica, por favor. Ela não tem cálculo, mas ela tem muita teoria, ela tem muita informação. Então, leiam, tenham curiosidade da química orgânica, até porque ela é considerada a química do cotidiano, tá? Então, vejam, leiam, tragam curiosidades também, que é muito bom. Um abraço, pessoal. Fiquem todos bem, em casa, se possível. Tá bom? Tchau. Até mais, até a próxima aula. Tchau.